Pessoal, vamos continuar a nossa correção. A nossa aula ela foi bastante participativa. É um tema que eu tô vendo que interessa bastante a vocês, porque é do convívio de vocês. A gente está trabalhando aí sobre os idosos, sobre o envelhecer. E vocês têm experiências para contar, têm vivências. E por isso teve bastante participação de vocês, a aula tem sido boa, tem sido legal. Só que a gente precisa adiantar o nosso módulo. Por mais que seja um assunto que a gente quer comentar, quer falar, se deixar vocês falam aí sem parar sobre isso, porque vocês vivem isso, convivem com os idosos e vocês sabem o quanto eles são importantes. A gente quer estar falando sobre isso, mas a gente precisa também estar dando foco à continuidade do nosso módulo. Por isso que a prova vai fazer a correção aqui por esse vídeo, certo? Nós paramos na página 30, na questão 16, a letra B, tá bom? A prova vai continuar aqui. Letra B. Releia este trecho. De tão inusitada, a cena chamou a atenção de outra mulher que não se conteve e disse: "Muito bem, ajudando a avó a fazer compras. Meus parabéns." Por que essa cena chamou a atenção? Por que essa mulher, ela ficou assim, vamos dizer, ela se sentiu tão feliz, vamos dizer assim. Ela falou: "Nossa, que atitude bonita, então eu vou falar alguma coisa para essa pessoa." Porque é uma coisa que não é comum da gente ver. Então, chamou a atenção da mulher, realmente, o fato de que aquela menina estava ajudando a sua avó. Por que chamou a atenção? Porque é algo que não se vê todos os dias, tá? Então a resposta é essa. Porque o respeito e o cuidado com os idosos é algo que não tem sido comum, não é comum. Então por isso que chamou a atenção daquela mulher e levou ela a comentar sobre isso. A letra C diz assim: de que forma essa cena ajuda a defender a opinião da autora, que diz o seguinte? A opinião da autora fala assim: só que pais e escola não estão sozinhos nessa história. A fala dessa mulher afirma o que a autora disse na sua opinião. Porque é um dever, a resposta já é essa, ó, é um dever de toda a sociedade. Toda a sociedade, todos nós, somos responsáveis por dar bons exemplos para as pessoas estarem aí respeitando e cuidando dos idosos, tá bom? Então a resposta é essa. Porque toda a sociedade é responsável por estar dando bom exemplo, respeitando e cuidando dos idosos, tá bom? Na página 31 fala assim: assine as características que comprovam que o texto é um artigo de opinião. O primeiro quadradinho diz assim: a autora expõe um posicionamento sobre determinado assunto. Certo? Certo. Ela fala aí o seu posicionamento sobre o assunto que é o envelhecer, né? Que vem trabalhando nesse texto. Então, marca aí um xizinho. Os argumentos utilizados ajudam a defender a opinião exposta. Sim, ela expõe a sua opinião e ela argumenta o seu texto, a sua opinião, com algumas aí. Teve duas histórias que vem relatando, duas experiências, que são chamadas de argumentos, tá bom? O texto apresenta humor e linguagem formal? Não. O texto ele vem numa linguagem formal e ele vem trazendo um caráter reflexivo. Não foi um caráter de humor, tá bom? Na página ainda 31, a questão 18 fala assim: exercite sua capacidade de argumentação e escreva um parágrafo argumentativo em resposta a essa pergunta. Vou lançar a pergunta. Olha só. Os idosos estão sendo bem tratados pelas pessoas mais novas? O que vocês acham? Os idosos, elas estão sendo bem tratados pelas pessoas mais novas? Vocês vão dizer se sim, se não, argumentando, falando: olha, as pessoas mais novas estão tratando os idosos bem, elas se preocupam com os idosos atravessando a rua sozinho. Se os idosos precisam de ajuda, a gente vê constantemente os idosos sendo ajudados por crianças, por pessoas mais novas.
Ou então, a outra versão. Não, as pessoas mais novas não estão ajudando os idosos, por isso, isso e isso. Vocês vão argumentar e fazer aí o primeiro parágrafo, tá bom? Do texto da página 31. Pronto, pessoal. É só isso, tá? A correção a gente conclui aí. Agora, para casa, eu vou querer que vocês façam da página 32 à página 35, certo? Beijo, até amanhã.